Fala, doutor. Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Bom dia, estamos iniciando mais um Fala, doutor, na Mundial FM, hoje com uma visita muito importante, de muita expressão para mim como amizade, e hoje, nós aqui para podermos participarmos do nosso programa, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram e Facebook da Rádio Mundial FM Pirassununga. E não deixem de abaixar o app na Rádio Mundial em Pirassununga. Se você quiser fazer uma pergunta, quiser participar, nós temos um WhatsApp, que é o 99793-9785. É o WhatsApp da Mundial, 99793-9785. E o programa Fala Doutor também está no Instagram. E eu gostaria que você adicionasse e que compartilhasse com a gente os nossos trabalhos, as nossas entrevistas no @mundialfm, _Fala Doutor. Nós temos aqui hoje a presença de um grande amigo que veio de Orlando, está no Brasil fazendo os seus negócios. Felipe Winston é empresário, mentor de estratégia e conselheiro de negócios, com atuação internacional. Foi CEO da multimilionária Mega Surgical, vendida em 2016 para uma multinacional americana. É Country Manager da Nuvasiv Brasil, graduado com laudo em Engenharia Civil pela UFRJ, mestre em Administração pela PUC do Rio e alumni da Harvard Business School, OPM 45. E ele criou uma metodologia estratégica do Winner. Bom dia, Winner, como ele comenta em todos os seus vídeos, e já mentorou mais de 300 empresas. É CEO da Win8, cuja identidade é ser reconhecida por gerar lucratividade para vidas, integrando mente, corpo e negócios. É sócio da Natural Quant Group, com atuação no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Bom dia, doutor. É contigo, Felipe Winston. Bom dia, meu amigo Helder, e APV, acorda pra vida, Winners. Acorda pra vida. Maravilha. Seja bem-vindo, é a segunda vez que o Felipe está em Pirassununga. Nós tivemos aqui há uns 3, 4 anos atrás, com uma palestra na CIP, e que foi muito interessante. Nós tivemos lá mais de 40 pessoas, e isso é fundamental para nós. E hoje ele está aqui nos prestigiando com essa visita, e aqui vamos começar. O que é liderança para você, Felipe Winston? É só um modo de ser ou... Na verdade, para mim, primeiro, liderança é treinável. Liderança é, a partir de um ponto básico, você saber a sua identidade, porque ninguém consegue liderar outros se não liderar primeiro a si mesmo. Então, dentro dessa metodologia que você mencionou, que é o Estratégia Win, a primeira coisa que eu pergunto para um cliente, para um mentorado é: qual a sua vantagem competitiva? E por mais que pareça uma pergunta fácil, as pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho. Se você não sabe a sua vantagem competitiva, você não sabe a sua identidade, você não sabe quem você é, e aí você vai para onde o vento está te levando, sem liderar a sua vida e, quiçá, seus negócios. E como é que ele descobre isso, né? Porque a percepção, às vezes, não está tão clara assim, né? Perfeito, vamos lá. A primeira coisa que eu digo para empreendedores ou para seres humanos, porque não existe um CNPJ sem um CPF por trás, é: empreendedor pede ajuda. Ser humano pede ajuda. Eu escutei outro dia uma frase, apesar de eu não beber álcool, que é muito interessante. Nem o melhor dos vinhos enxerga o seu próprio rótulo quando está dentro da garrafa. Então, se você não está conseguindo entender, enxergar quem você é,
pergunte às pessoas ao seu redor, faça uma pesquisa, entenda qual a sua vantagem competitiva, por que as pessoas são suas amigas, ou casaram contigo, ou convivem com você. Com certeza elas vão te ajudar a se enxergar no espelho. E eu costumo dizer que, na verdade, eu não faço muito pelos meus clientes, a não ser tirar a fumaça entre eles e o espelho. Você acaba abrindo o leque, quer dizer, você abre a visualização dele e ele começar a se enxergar o seu interior, né? Perfeito. E eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas eu tenho que ter uma empresa grande para ser seu cliente. Eu mentorei uma mãe solteira brasileira na Carolina do Norte. E quando ela entrou no meu grupo, muito envergonhada, ela falou, poxa, eu não sei se eu poderia estar aqui, porque, na verdade, o que eu faço é faxina. Primeira coisa que eu falei para ela, olha, você, Helder, conheceu da última vez o meu pai. Meu pai veio de origem muito humilde, foi engraxate, marmiteiro, venceu com estudo, fez engenharia, numa época que a engenharia tinha um diferencial. E se tem uma coisa básica que ele ensinou a mim e aos meus irmãos, é não medir ninguém pela situação financeira, econômica ou pelo que ela faz. Então a primeira coisa que eu falei foi, para mim, não me importa qual a sua tarefa, eu consigo te ajudar. E eu fiz a pergunta para ela, falei, olha, qual a sua vantagem competitiva? Ela olhou para mim e falou assim, poxa, na verdade, eu não sou nem uma boa faxineira. Eu falei, mas eu não perguntei se você é uma boa faxineira, eu perguntei quem você é. Porque, Helder, as pessoas chegam em Orlando e me perguntam assim, qual o melhor negócio de Orlando? Eu falo, jura? Se tivesse um negócio bom, no dia seguinte ele ficava ruim, porque todo mundo ia para ele. Ela ficou me olhando e falou, olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu falei, pode dizer. E tem tudo a ver. Eu quero saber quem você é. Ela falou, eu sou muito boa com idosos. Eu falei, uau. Ela falou, como assim? Eu falei, nos Estados Unidos e no mundo tem muito idoso? Ela falou, tem. E por que você não foca? Você fica tentando fazer a casa do Felipe, cheio de criança, uma casa grande, paga até melhor, mas te dá mais trabalho. Por que você não foca em casa de idosos? Ela falou, não entendi. Encurtando a história, nós construímos uma estratégia para ela, onde ela não tentaria pegar casas grandes com criança. Ela pegaria, nos Estados Unidos, o idoso, depois que os filhos saem de casa, ele vai para uma townhome. É uma casa geminada, pequenininha. E a verdade, a casa já está limpa. A senhora já limpa a casa durante a semana, mas qual é a dor real dela? É a limpeza? Não. É a ausência dos filhos. Então ela paga a faxina porque ela quer uma companhia. E a Atali, essa mentorada, gosta de conversar com idosos. Olha só que interessante, em vez de fazer faxina de 4, 5 horas numa casa grande, ela reserva 2 horas para fazer nessas casas pequenas. Quando ela chega lá, a casa já está praticamente limpa. Normalmente a senhora fala o seguinte, posso faxinar junto com você? Lembra, ela quer conversar. Ou seja, a faxina demora 1h20 e ela deixa meia hora para levar um bolo, um bilhete, conversar com aquela senhora. Então, primeiro, aquele valor que não era tão grande já sobe, porque geralmente o tip, a gorjeta é alto. Ela se desgasta muito menos. A gente vai para bairros onde tem concentração de idoso, que é muito comum nos Estados Unidos, e ela faz, Helder, a um preço médio de $190, mais tip dá 200 e pouco, vamos botar $200. Ela consegue fazer 6 casas num dia. Nós estamos falando de $1.200, vezes 6, vezes 5, $6.000. Vezes 4, e a semana, o mês tem um pouco mais do que 4 semanas, ela faz $25.000 fazendo faxina por um simples motivo. Nós descobrimos quem ela é realmente. Ela é uma pessoa que gosta de lidar com idosos. Você extraiu dela a sua melhor fase, né? Que é justamente trabalhar com idosos, de conversar, que é justamente a necessidade daquela pessoa que ela não quer nem tanto a limpeza, né? Vamos para o nosso tema principal. O que eu ajudei ela? A liderar a Atali, a liderar a própria vida, a liderar o negócio dela. Antes ela estava indo para onde os clientes queriam que ela fosse. O Felipe ligava, ela ia para lá. Agora não, ela liderou. Ela decide quem são os clientes dela. Ela diz não para os clientes errados, que é uma outra sabedoria de liderança. Não adianta, se ela tentar ser quem ela não é, ela vai chegar na minha casa... o mundo, né? Exatamente. Então, o que eu fiz, por isso que eu digo que esse tema de liderança, às vezes as pessoas criam um monstro, você tem um gatinho dentro da sala e cria um tigre. Não, você pode, sabendo quem você é, sabendo qual a sua vantagem competitiva, sabendo quem é o seu cliente ideal e qual a dor desse cliente, se você resolve essa dor, bingo. Você vai ganhar dinheiro. Você foca que expande, né? Se você focar naquilo que você está se propondo, o serviço expande.
Perfeito. Mais um exemplo de liderança. Imagina aqui, vamos viajar bastante, que a gente saia daqui com a tarefa de... Nós temos que encontrar as borboletas amarelas da Tanzânia. Gente, não sei nem se existe. E aí, nós saímos daqui com o pulsar, vamos ficar 30, 40, 50, 60 dias no sol e provavelmente não vamos pegar nenhuma. Quando você sabe quem você é, você inverte. Por que não criar o melhor jardim do mundo para borboletas amarelas da Tanzânia? E aí o que você precisa fazer? Comunicar, comunicar, comunicar a sua vantagem competitiva. Imagina o bate-sinal no céu. Se você lança um bate-sinal no céu, lá no alto, tem o melhor jardim do mundo para borboletas amarelas da Tanzânia. Concorda que as borboletas vão vir? E aí você para de ter que correr atrás de cliente para passar a tirar pedido. Mais uma vez, você passa a liderar a sua vida, liderar o seu negócio. Eu vou usar a minha pessoa como exemplo. Hoje eu descobri, sempre gostei de comunicação, e hoje estou aqui num programa fazendo aquilo que eu mais gosto e trazendo isso. Então, eu estou descobrindo o meu melhor lado. Não que eu não seja um profissional excelente na odontologia. Sim, mas eu tenho essa outra veia, que é a comunicação, e que eu estou vibrando de estar aqui, e eu agradeço muito a sua presença. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que em momento da sua vida que você percebeu que queria ser um líder ou um mentor? Porque você, dentro do você já foi um CEO de uma multinacional. Vamos lá. Mentor foi uma consequência. Eu, na verdade, muitos falam da modinha de ter mentores, mas o meu primeiro mentor eu contratei em 2006, que foi o Luiz Lobão, presidente da Coca-Cola. Eu tinha morado em 2001 nos Estados Unidos, eu aprendi isso. Então, eu costumo dizer que moda não me pega. Então, até... O pessoal fala, mas todo mundo bebe. Por que você não bebe? Porque todo mundo bebe. Todo mundo come comida japonesa. Você não come, porque todo mundo come. Todo mundo gosta de açaí. Eu falo, para de falar todo mundo para mim. Então eu não sigo modismos, mas eu aprendi a pedir ajuda. E vamos falar da liderança. Helder, eu falo pouco sobre isso, mas com 10 anos eu fiz um teste de QI e deu 152. Deu que eu era superdotado. Isso poderia ter sido uma sentença de morte. Só que os meus pais, primeiro, não deixaram me colocar naquela caixinha do superdotado. Outra sorte e bênção de Deus. Eu sempre fui grande, então dos 3 aos 23 anos eu vivi no esporte. Então o esporte me socializou, porque o superdotado, eu estou aqui no Brasil há 5 dias. Eu já comprei 7 livros, porque se deixar eu quero me isolar e ficar lendo livro. Mas a vida não é sobre coeficiente intelectual, é sobre coeficiente emocional. Então, quando você me fala sobre ser líder, o esporte foi minha melhor escola. E eu não quero menosprezar a UFRJ, a PUC, nem mesmo a Harvard Business School. Mas ter esses 20 anos, dos 3 aos 23, federado no esporte, como todo nerd, eu comecei na natação, mas depois eu fui para o basquete, para o vôlei e, por último, fiquei 5 anos como capitão de handebol do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E o esporte me ensinou 3 lições que eu carrego para a vida. A primeira lição do esporte é: nem sempre nós vamos ganhar, pelo contrário, nós vamos ter que aprender a perder. E a vida é isso. Eu até arrisco dizer que eu perdi mais do que ganhei empreendendo. Apenas o somatório dos meus ganhos são maiores do que das minhas derrotas. Segundo ponto, no esporte de equipe, você aprende o seguinte: eu sou competitivo, Helder, eu não gosto de perder. Mas não adiantava eu ser o melhor jogador de handebol do Brasil se eu não fizesse com que os meus companheiros fossem a melhor versão deles. Ou seja, eu comecei a entender como eu faço, olha a liderança, com que o Helder que está no meu time seja a melhor versão. Não como o Felipe, mas como o melhor Helder que ele pode ser. E a terceira lição, que foi imbatível, é que no esporte você sempre tem um mentor, um técnico, um coach. Várias vezes na minha vida, vamos falar no handball, o meu técnico me olhava e falava o seguinte: puxa a mão um pouco mais para a direita, e mudava todo o meu jogo. Então, mais uma vez, eu dentro da quadra eu não conseguia me enxergar. Ter alguém do lado de fora me enxergando mudou tudo. Então, você era mais ofensivo, mais defensivo por estar escondendo mais a mão. Também. Então você me perguntou sobre liderança. Para mim a liderança veio do esporte e depois eu trouxe para a empresa. Então eu costumo dizer que desde muito novo, principalmente quando eu fui para o esporte em equipe, aos 10 anos eu comecei a exercitar a liderança. E a parte de mentoria foi depois de eu vender a empresa.
entre aspas, me aposentar aos 40 anos, tirar um ano sabático, eu resolvi pensar como é que eu poderia devolver para o mundo o que muito eu recebi. Eu ainda não sou bilionário para ter uma fundação, mas com certeza a minha situação financeira me permite poder ajudar. E uma das formas que eu tenho para ajudar, Felipe, mas você cobra. Sim, são 273 clientes que me pagaram nesses últimos 8 anos, mas são 49 mil que me seguem gratuitamente no @FelipeWinston do meu Instagram, do meu Facebook, nos podcasts do Spotify, nos meus vídeos do YouTube. Então eu sinto que eu estou podendo retribuir. Então liderança desde sempre, e a função do mentor foi depois de eu ter, eu não digo zerado o jogo porque eu ainda quero muito mais, mas ter tido a chance de escolher fazer o que eu amo. Dentro da sua fala, eu sempre tenho uma frase comigo mesmo que eu digo, eu não tenho medo de sombra. Por quê? Eu tenho que dar o sol aos outros que estão ao meu lado. Então eu levanto, se eles realizam um bom trabalho, o meu trabalho também aparece. Eu acho isso é fundamental, na mesma linha que você. Os seus jogadores têm que jogar bem para que você jogue melhor ainda. E a outra coisa que você acabou de dizer, eu sou um exemplo disso. Eu já fui um seu mentorado junto com o Eduardo Picanso, que eu mando um abraço para ele, o grande Edu Picanso. E nós já, através de uma live sua, nos proporcionou a sua vinda aqui da outra vez, que você mostrou um livro, Sua Mente Milionária, em que eu mostrei um outro lado, fiz uma apresentação e mandei para você, e você comentou comigo. Helder, nunca tinha visto isso, né? E aí você veio aqui para a gente trazer uma palestra, você trouxe essa oportunidade para mim e para você, e até comentando que um dia, eu acho que é até legal comentar isso, você mentorando, o seu cliente queria falar, e você queria trabalhar. E ele, não, eu estou com um problema assim. Daí você até lembrou daquilo que a gente comentou, né? De que você tem que olhar o seu interior. E aí, ao final, você deu oportunidade para ele, e ele falou, foi a minha melhor mentoria, né? Porque sendo que eu só escutei por 2 horas. Praticamente só escutei. Isso é muito importante. Deixa eu fazer só um adendo do que você falou, que é muito importante deixar claro aqui, tá? Sim, liderança é treinável, só que vai uma dica, e eu cometi muito esse erro. Só lidere, só mentore quem deseja ser liderado ou mentorado. Eu já fui aquele cara chato que ficava tentando ajudar os amigos no grupo de WhatsApp, que tentava ficar dando dica de negócio num churrasco, e eu aprendi a duras penas que quem não quer, você está cometendo um grande erro. Então hoje eu digo o seguinte, quando me chamam para uma palestra, para uma aula, para um programa, entram no meu escritório ou me contratam, eu brinco, a minha empresa é o Win8, né? Porque eu nasci em 8/8, é um número muito emblemático para mim. O 007 é licença para matar, o 008 é licença para bater. Então, se a pessoa veio pedir ajuda, não é para eu passar a mão na cabeça dela, é para eu mudar essa pessoa. No Grupo Win, qual é o propósito que guia a liderança? Isso mudou ao longo do tempo? Helder, eu acredito que nós estamos na vida para melhorar. Então, se eu não for hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu sou hoje, não vale a pena. E se a empresa também não estiver mudando, não vale a pena. E por que eu digo isso? Eu sempre, desde novo, acreditei em mentalidade forte, negócio forte. E continuo acreditando. Só que essa empresa que você citou, que eu comprei, eu sou investidor em algumas empresas que eu comprei em março do ano passado, de 2024, o meu sócio, ele é um PhD em saúde integrativa, e ele começou a mudar a minha vida. Começou a me mostrar que eu já sabia que cabeça doente adoece o corpo, mas corpo doente adoece a cabeça. E como eu acredito que você tem que estar com uma mentalidade forte para o seu negócio estar forte, eu botei mais um pilar. Não é o pilar da estética, mas é o pilar da gente nos preocuparmos mais com o que nós estamos fazendo. O que nós estamos ingerindo, a quantidade de água que nós estamos bebendo. Hoje eu uso um anel que é o Oura para traquear a quantidade de sono que eu estou tendo cada noite. Eu sei que quando eu faço uma viagem, mesmo de classe executiva, acusa lá de 100, minha pontuação foi 33%. Então eu já sei que nos dias seguintes eu tenho que estar mais atento para recuperar o meu 80%, 85%, 90%. Então hoje eu trago muito para minha clientela os pilares de mente, corpo e negócio.
Ah, Felipe, mas você não fala, porque fala-se muito de mente, corpo e espírito. Eu coloco dentro da mentalidade a espiritualidade, Helder. E a gente já teve chance de conversar sobre isso, não é sobre religião, mas é sobre espiritualidade. A sua conexão com algo maior. Não tem como você se liderar se você não tiver essa conexão. Acho isso fundamental. E nós tivemos aqui uma entrevistada da saúde integrativa, por sinal, era dentista e biomédica. E ela fala uma frase muito interessante. O básico bem feito. O simples bem executado. O básico bem feito. Então você tem que saber o que você come, o que você bebe, como comer. E ela fala uma frase que eu acho que até você pode acrescentar. Ela vira e falou assim: se você não bebe água limpa, você acaba tomando água suja. Se você não se hidrata, você usa a água do intestino. Olha, eu acho isso perfeito. E aí você não precisa falar em remédio. Se você dormir bem, se você praticar o seu esporte, isso vai te trazer. E uma outra coisa, você... Perdão, pessoal, está travando a minha voz aqui. Você como um empreendedor, a gente percebe que os grandes empreendedores, eles têm um momento de estar fora do negócio. Ele vai caminhar, ele tem um hobby. E é nessa hora que ele é criativo, né? Porque ele sai da sua rotina. Como é que você enxerga isso? Perfeito. O Felipe empreendedor, o Felipe que traz a liderança. Perfeito. Vamos lá, tudo que eu estou falando, fruto de aprendizado de uma vida. Mas quando eu fui para a Harvard Business School em 2012, a minha dor era, eu já estava ganhando bastante dinheiro, mas trabalhando sábado, domingo, feriado, 16 horas por dia e achando que isso era o máximo. Perdi cabelo, estressado, ganhei peso. Então, quando eu cheguei em Harvard, uma das lições foi o simples bem executado. Antes, eu tinha vergonha se eu dormisse muito, tinha vergonha se eu fosse para a academia num horário de expediente. Hoje eu entendo, Helder, eu vou bugar a cabeça das pessoas, que eu trabalho 24 horas por dia. Só que eu desfruto 24 horas por dia. Eu me cuido 24 horas por dia. Então hoje eu falo no meu grupo de clientes o seguinte: eu tenho uma rotina de manhã que é, eu acordo, respondo as mensagens e os e-mails, faço a minha rotina de leitura como um bom nerd, depois faço a minha rotina de meditação e depois meu exercício físico. Pô, Felipe, mas aí você está perdendo tempo para o negócio. Não, eu estou ganhando tempo, porque eu digo o seguinte: se eu não cumpro essas rotinas, se eu não dormir bem, se eu não fiz minha meditação, se eu não fiz meu período de estudo, se eu não fiz exercício físico, olha, em 2, 3 dias a minha produtividade já cai. Você entra no estresse do dia a dia e você não está se doando, porque eu acho extremamente importante você estar... A gente, vamos dizer, é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Muito bom. Deixa eu discordar aqui. Eu acho que o equilíbrio é uma utopia, porque se alguém tivesse a fórmula do equilíbrio, estava trilhardário. É não deixar desequilibrar. Não é assim, tem épocas que a gente vai trabalhar mais, tem épocas que a gente vai poder desfrutar mais, tem épocas que a gente vai cuidar mais da gente. Isso não tem nada de errado. O errado é quando a gente desequilibra demais e a máquina pifa. Então, eu não falo muito do equilíbrio, mas eu falo de estar atento para não deixar desequilibrar. E aí, Helder, quando eu te digo assim, hoje, eu não tenho problema nenhum se desmarcarem uma reunião 11 horas da manhã, eu descer lá no meu escritório em Orlando, na Flórida, e ir para a academia. E volta e meia, as pessoas vêm e falam, poxa, que vidão, hein, não está trabalhando? Eu falei, não estou entendendo. Não, tá aqui na academia. Eu falei, não, estou trabalhando. Eles, não, tá na academia. Eu falei, não, estou trabalhando o meu corpo para poder entregar melhor. E outra coisa, eu desenvolvi uma técnica, não aconselho a ninguém, mas há 18 anos, eu treino desde os 14 anos, estou com 51. Há 18 anos que eu treino escutando um audiobook, um livro, ou um podcast, ou uma palestra. Então eu brinco, quanto mais eu vou para a academia, mais inteligente eu fico. Então, a gente tem que parar de achar que é vida pessoal e vida profissional. Nós temos uma vida só, Helder. Você me fez lembrar um videozinho que eu vi do CEO da Coca-Cola, não sei se é o mesmo do que você teve, ele comentando que nós temos 5 bolas na mão, né? Então, saúde, amizade, religião, e aí trabalho, família, e aí você está jogando. Aí você descobre que uma delas é de borracha. O resto é de vidro, né? Então,
Eu, na minha apresentação, falei sobre isso e ele comenta. Você normalmente vê que o trabalho é a da borracha. Aí já o professor Celso Carrier, da USP, vira e fala assim, eu como empreendedor, não, acho que eu discordo. Nem sempre a borracha é o trabalho, mas pode ser outra coisa pela vivência de empreendedorismo, né? Porque se você trabalha muito, você quebra a sua família, né? Então, você deixa de ver os seus filhos, você deixa... se você não vê os seus amigos, você precisa ter isso, né, na sua vida. Muito importante isso. Posso trazer o nome que eu dou para isso, Helder? Claro. Posto de gasolina. Quem me segue nas redes sociais ouve muito eu falar sobre isso. O que é o posto de gasolina, Helder? Pensa o seguinte, a sua energia, você não vai conseguir mantê-la sempre no topo. A gente oscila, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. Eu brinco que desde que eu cheguei nos Estados Unidos, a minha esposa já está no 3º Tesla Model X. Eu não sou fã de carro elétrico, mas para ela é bom porque durante anos de casado, toda vez que eu pegava o carro dela aqui, tinha uma bombinha de gasolina com a luz acesa no painel. Eu falava para ela, por que você deixa o carro entrar na reserva? Eu sou engenheiro. Pô, isso vai poluir o motor, porque vai secar o tanque e tal. E o mesmo a gente faz na nossa vida. Olha que estranho, você só vai se preocupar em subir sua energia quando ela já está lá no fundo, que você não consegue sair da cama. E eu falo para as pessoas inverterem. Eu pergunto o seguinte, quais são os seus postos de gasolina? Aí às vezes a pessoa, meu posto de gasolina é fazer uma viagem para o Tahiti. Calma, ninguém viaja para o Tahiti todo dia. Pode até que você vá uma vez, 2 vezes na sua vida. Mas ache os seus postos de gasolina diários. O que enche o seu tanque de combustível? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu gosto de água. Então, no Rio de Janeiro, quando pude, a partir dos 28 anos, morei na beira da praia. Em Orlando não tem praia, eu tenho um lago no fundo da minha casa. Eu gosto de meditar, eu gosto de exercício físico. O abraço das minhas filhas me faz muito bem. Então, o que eu faço? Eu não espero ficar mal. Eu já ponho na minha rotina o seguinte, não pode faltar exercício físico, não pode faltar meditação. Agora a minha filha mais velha saiu para a faculdade, 1/3 desse abraço aí eu só vejo uma vez por semana. Mas assim, nós precisamos, e o meu posto de gasolina é um, o seu é outro, o dele é outro. Agora, saiba quais são os seus postos de gasolina, porque não tem como, a vida vai bater. Então, a única maneira de você se manter em alto desempenho é não deixando baixar a sua energia. Então, visite seus postos de gasolina 5, 10 vezes por dia. Pô, Felipe, sim, pô, se a meditação, a oração, a reza é importante para você, você não pode parar 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos de noite? Pode. Se o exercício físico, nem que você vai dar uma caminhada, vai subir a escada. Minha mãe passou por 2 cânceres, mãe, vai para academia, ela não quer muito, agora ela está subindo 5 andares de escada todo dia, pelo menos é um exercício físico. Então, ache quais são os postos de gasolina que vão encher sua energia. E aí está a diferença das pessoas que têm muito resultado para que têm pouco resultado. Não é que elas são melhores, não é que elas têm mais inteligência, apenas elas entenderam que não deixe o seu tanque esvaziar. Encha todo dia, toda hora. Que uma hora pifa. Betinho, você que está aí na mesa central, acompanhando, como é que estão as participações? O pessoal está indo mais falando um bom dia aqui, né? Tá tentando concorrer aos brindes também, né? Mas o pessoal está gostando bastante, né? Da entrevista aqui. Teve o Guilherme falou que é um privilégio, né? Não sei se ele conhece, né? O Felipe aqui, mas o pessoal está gostando bastante. Maravilha. Você já conheceu o apiário João do Mel? Mas você não experimentou as delícias naturais que só se encontra aqui? Aqui você vai encontrar uma variedade de produtos naturais como extrato, bálsamo e sabonete de própolis, mel, geleia real e sabonete de pólen, e além da melhor granola da região. Não deixe de entrar e conferir os produtos no Instagram e Facebook, no @apiário João do Mel 20, ou pessoalmente na rua Capitão Otaviano José Correia, 475. Clínica Evoluir Multidisciplinar. Somos uma clínica multidisciplinar com vasta experiência em diversas especialidades de saúde. Nossa missão é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio da prevenção e tratamento em diversas áreas e especialidades. Nosso objetivo é alcançar a excelência na gestão de saúde. Clínica Evoluir tem como especialidades psicoterapia,
terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomostridade, psicopedagogia e nutrição. Que maravilha, Felipe, de estar aqui. Você comentou, o Betinho comentou aqui, que oportunidade. Infelizmente, não conseguimos arrumar um lugar para a gente fazer nossa palestra. E você vindo aqui gratuitamente em Pirassununga, trazer todo o seu conhecimento. Betinho, não conseguimos um lugar para fazer a palestra. Mas vamos deixar isso para lá e vamos... Vamos ter uma próxima oportunidade. Quem está perdendo é o pessoal, né? Para não estar assistindo a palestra aqui do Felipe. E aqui lembrando também o Hudson, que ele fala que um bom líder quer que tem que ter uma equipe à sua altura. Todos juntos, aí com o Felipe, né, disse, todos na sua melhor versão, o resultado é garantido. Perfeito, perfeito. Parabéns aí pela observação. Nosso trabalho como líder é fazer com que cada um do nosso time seja a sua melhor versão, com que eles possam ser na vida deles o que eles vieram ser. E deixa eu trazer uma história então, Helder, para contribuir. História é bom, história eu gosto de trazer história para as pessoas não esquecerem. Eu vou fazer uma pergunta aqui e cada um responde mentalmente, tá? Quem é que vence uma batalha? O crocodilo ou o leão? Pensa num crocodilo e num leão. O leão, o rei das selvas, e um crocodilo imenso. Quem é que vence a batalha? E aí vai mais uma lição de liderança que eu quero que cada um leve para a sua vida. A resposta é: na água, o crocodilo vence. Na terra, não tem chance para o crocodilo, o leão vai vencer. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente luta as nossas batalhas no terreno errado. Por quê? Porque a gente não lidera a nossa vida. A gente não decide para onde a gente tem que ir, com quem a gente tem que ir. Então imagina o seguinte: se por acaso o leão tiver que brigar com o crocodilo, ele tem que esperar uma hora que o crocodilo está tomando sol. Se o crocodilo tiver que brigar com o leão, ele tem que ficar quietinho na água e esperar o leão atravessar o rio, porque ele vai pegar o leão e vai afogar o leão. Então, pega essa dica de liderança. Primeiro, mais uma vez, saiba quem você é. Se o crocodilo achar que é um leão, ele vai perder todas. Se o leão achar que nada que nem um crocodilo, vai perder todas. Então, liderar a sua vida, liderar uma empresa, não é aceitar qualquer batalha, não é ir para onde o vento está te levando, mas sim decidir quem você é, escolher suas batalhas e liderar no seu campo de batalha. Olha que interessante, eu tinha uma pergunta para você aqui. Você considera Storytelling uma ferramenta estratégica de liderança? Pode dar exemplo de como usou ou planeja usar? O tempo todo. Então não é a opinião do Felipe, né? Jesus Cristo já usava o storytelling e eu uso nas minhas aulas o tempo todo. Eu vou dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo, não me entendam mal, mas eu gosto de exemplos impactantes que você não vai esquecer nunca mais. Muitas das vezes, o empreendedor ele fica tentando fazer negócio com um cliente gigante. Nada de errado, mas é muito arriscado. E eu tenho uma aula que das 75 aulas que eu tenho no meu treinamento gravado, essa é a que mais marca as pessoas. Eu acredito que seja por causa do título. O título é o seguinte: Como fazer sexo com um gorila. Poxa, as pessoas veem esse título e vão lá curiosas. Na verdade, o gorila é o seu cliente gigante. E qual é a resposta? Desculpa se você pensou de um jeito ou de outro, mas a verdade é do jeito que o gorila desejar. Já que você não tem o direito de escolha, não tente manobrar o gorila. Tente ter clientes que não vão fazer, que sejam de tamanhos compatíveis contigo e que não vão te esmagar como gorila. E se você tiver um gorila, que ele não represente mais do que 20% do seu negócio. Senão você está na mão dele. Muito importante isso. E como você pratica a transparência com o seu time? E em situações difíceis, erros, falhas? Ótima pergunta. Eu tenho uma política nos meus negócios que eu não indico para os meus clientes, que é muito de participação no resultado. Então, eu não escondo muito os resultados. Eu abro todos os números, mas eu sei que isso é difícil, nem toda empresa, nem toda equipe está disponível ou preparada para isso. Agora, eu vou trazer um outro fato. Eu estou mentorando
um rapaz que mudou para Orlando, a esposa foi transferida, e ele foi 10 anos meu colaborador. Começou como vendedor, depois foi a supervisor e foi a gerente. Ele entrou na minha mentoria, está numa nova fase de vida, ele saiu só porque eu estava vendendo a empresa, então nós temos uma ótima relação. E eu trouxe ele para dar uma palestra comigo no meu encontro, no programa que eu sou conselheiro de empresas, um programa de 1 ano que eu tenho. E a palestra foi muito interessante porque nós fizemos uma timeline dos 10 anos dele na empresa. Então ele contava a visão dele e eu contava a minha. E na maior parte das vezes elas eram diferentes, porque eu estava vendo do lado do dono, do empreendedor, ele estava vendo do lado do colaborador. E aí a minha equipe até sugeriu o seguinte: vamos fazer um post falando que o empreendedor precisa mentir. Eu falei, não, nunca, porque mentir é um valor muito forte para mim, então eu não concordo. Mas sim, você omite algumas coisas. Por exemplo, eu toquei essa empresa de 2003 até 2016. Em 2009 nós quase quebramos. Eu tive que botar dinheiro todo mês na empresa. Mas se eu conto isso dentro da empresa, todo mundo pede demissão. Então não era uma mentira. Eu não falava, olha, estamos no nosso melhor ano. Então é importante, Helder, nós sabermos que sim, a transparência é algo muito importante, mas cuidado com a super sinceridade. Tem coisas que, da mesma maneira que ele falou para mim, olha, Felipe, nesses 10 anos... Não precisa mentir, mas pode omitir. Ele falou, nos 10 anos que eu trabalhei para você, eu vou ser muito sincero agora, 15 anos depois. 4 vezes eu pensei em pedir demissão. Mas, imagina, ele deveria ter me contado isso? Não, entendeu? Não é que ele mentiu para mim, mas foram momentos que ele teve dúvida, que ele falou, teve crise na equipe comercial, teve momentos de mudança no mercado. Então, sim, trabalhe sempre com a transparência, mas seja estratégico. Em um cenário de pressão por resultado, onde você traça a linha entre a ética e a competitividade? Já que você acabou de comentar isso. Olha, Helder, ética, e eu em 2014, eu era conselheiro da Associação Brasileira de Distribuidores, nós éramos 10 conselheiros, e o presidente lançou um desafio, quem queria segui-lo, num acordo setorial de ética. Só eu e mais 2 seguimos. E nós montamos o Ética Saúde em agosto de 2014, lá em Brasília. Um acordo setorial que foi lançado e já nasceu morto, porque ninguém queria aderir no Brasil a um acordo de ética. Só que, para nossa sorte, em dezembro e janeiro, tiveram escândalos na área de saúde e esse se tornou o maior acordo setorial de ética do mundo. Então, eu sou muito fã desse tema, mas acredito que é um tema difícil de ser explicado. Quando me perguntam o que é ética, eu falo que cada um tem a sua resposta. A minha é, se eu tenho dúvida se algo é ético ou não, eu faço a seguinte pergunta, eu posso falar para as minhas 3 filhas numa boa? Se eu não puder falar, não é ético. Então, para mim, ética está muito mais como um valor moral do que como resultado. Eu sei que aqui no Brasil, principalmente, muitos dizem que não é possível ganhar dinheiro sendo ético. Eu discordo, eu provei ao contrário no mercado, não é sobre o que o Felipe fala, vai na internet, põe meu nome, você vai ver que eu vendi uma distribuidora brasileira para uma multinacional americana listada na Bolsa Nasdaq. Então, assim, eu fui auditado pela Price, uma grande consultoria, durante 9 meses. Os caras vasculharam tudo, porque uma empresa listada em bolsa não pode correr um risco ético dentro do Brasil. Então, quando eu vendi, eu disruptei o mercado, porque diziam o seguinte, se você não estiver participando de esquemas, você não vai ser bem sucedido. Discordo e provei. Ainda hoje tem gente que fala, mas se você não tivesse sido ético, seria ainda bem melhor. Eu falo, cara, eu prefiro nem te escutar. Entendeu? Isso é uma decisão pessoal, até porque melhor ou pior, você falou de resultado. O que é resultado, Helder? A gente estava falando lá fora sobre isso. Para mim é o seguinte, se eu tivesse 10 vezes mais a minha situação financeira e tivesse sido preso por um dia, já não valia a pena para mim. É justamente o que eu ia comentar. Essa conversa nós tivemos lá fora e a importância disso, né? A ética, no conceito se diz, né? Ele é aonde você estiver, a sua maneira de ser, né? E mesmo que ninguém esteja te vendo. Que não estiver, né? Isso é muito importante. Como garantir as práticas de liderança sejam não apenas eficientes, mas justas e inclusivas? Estou apertando um pouquinho. Está apertando, vamos lá, vamos lá. Apertando. Eu tenho que extrair tudo dele, né? Pô, ele veio
para o Brasil, a gente tem que tirar todo o conhecimento dele. Vim dos Estados Unidos e sair de Alphaville para cá, para o programa e para o amigo. Então, dirigi para vir gravar esse programa e entregar o meu melhor para vocês. Vamos lá. Inclusiva sempre, tá? Eu sou filho de uma mãe loura do olho amarelo e de um pai mulato, que sofreu discriminação durante os primeiros anos da vida dele. Eu sou pai de 3 meninas e que queira ou não queira, ainda tem a discriminação com a mulher. Então, para mim, ser inclusivo já veio do meu berço, entendeu? Se eu tivesse alguma discriminação na minha casa, era assunto para ficar de castigo ou apanhar. Eu sei que hoje falar em apanhar é um pouco mal visto, mas na nossa geração era diferente. Então, inclusão sempre. E eu acredito que as pessoas, quando elas têm chance, elas podem dar resultado. Agora, você falou um outro termo que me assusta um pouco, é como ser justo. Eu já vivi 40 anos da minha vida tentando ser justo e acho que falhei o tempo todo, porque o conceito de justiça, ele depende de cada um. Então, ele é muito pessoal, tá? Então, eu não fico buscando ser justo, eu fico buscando sempre viver de acordo com os meus valores, mesmo sabendo que pode ser que algum dos meus valores não conecte com a outra pessoa, e não quer dizer que ela seja errada. Então, eu digo muito, vamos trazer de novo para o negócio. Conforme empresas pequenas, como eu tenho hoje, eu ainda participo da contratação, mas quando as empresas crescem, muitas das vezes eu não participo ou vou só para a última fase. A última fase eu costumo dizer o seguinte, eu vou para desvender a empresa, eu vou para te contar quais são as partes ruins do Felipe, o que talvez eu ainda precise melhorar, porque talvez aquilo seja um valor inegociável para aquela pessoa. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Ótimo. Eu não me meto em política, mas sim eu sou um liberal conservador, não sou radical. Na última eleição aqui no Brasil, eu percebi que muitos da minha equipe estavam de um lado diferente do meu, e não tem problema nenhum. Eu fiz questão de vir ao Brasil e deixar claro o seguinte, você tem a liberdade, pelo contrário, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Nessa explanação toda, eu dei a liberdade para cada um colocar seu posicionamento. Só que uma das colaboradoras era mais radical, e ela tinha tatuado no braço dela, eu odeio os Estados Unidos e o capitalismo fede. Eu olhei para ela e falei, olha, tudo bem, é uma opção sua trabalhar para mim, mas não sei se você sabe, há 8 anos eu moro nos Estados Unidos e sim, isso aqui é uma empresa capitalista. Só pensa se está ok para você ou não. Menos de uma semana ela pediu demissão, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, você deve ser inclusivo, mas que nós, como líderes, precisamos externar os nossos valores, para dar a chance da outra pessoa decidir se quer conviver conosco ou não. Eu acho que até você respondeu uma das coisas aqui que eu preparei para você. Pesquisas recentes apontam que os líderes de 2025 precisam ser mais inclusivos, flexíveis e humanizados. E como você vê isso na prática? Você acabou de dar um exemplo, né? É que ser humanizado, ser inclusivo, não quer dizer ser bonzinho e aceitar tudo. As pessoas às vezes confundem. Eu tenho um pouco de medo do termo empresa humanizada, porque parece um grande parque de diversão. E, gente, no fim do dia, se a empresa não der lucro, ela fecha e todo mundo vai estar demitido. Então, sim, eu preciso me preocupar com as pessoas, eu preciso entender as pessoas. Eu digo que ninguém acorda para dar dinheiro para o dono da empresa. Ninguém acorda para fazer a vida do outro melhor. Todo mundo acorda para fazer a sua vida melhor. Então, mais uma dica de liderança. Eu preciso conversar com meus colaboradores e falar o seguinte, qual o seu sonho de vida? Se o seu sonho de vida encaixar no sonho da empresa, eu falo, olha, te ajuda a chegar nele. Mas se o seu sonho de vida for contrário, eu vou te dar a dica. Vale a pena você seguir aqui? Então, eu tomo um pouco cuidado, Helder, dessa humanização. E isso traz num assunto que é muito corriqueiro em rodas de negócio, eu estar participando e começa aquele papo, porque a geração de agora é muito mole, porque a geração de agora é isso, e eu fico quieto. E aí, mais cedo ou mais tarde, alguém fala, pô, Felipe, qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso é que a nossa geração como pai é que foi fraca,
Porque se for verdade o que vocês estão falando, nós erramos como pai. Agora, no meu caso, eu tento fazer o meu melhor. A minha filha, apesar de ter privilégios financeiros, lá nos Estados Unidos é muito comum trabalhar. Então ela com 16 anos já estava trabalhando. Um dia ela chegou para mim, trabalhava numa loja de roupa feminina debaixo do meu escritório. Ela contou uma história e eu falei, filha, mas por que você não fez isso, isso, isso? Ela falou, porque não me pagam para fazer isso. Eu olhei no olho dela e falei, então você vai receber o resto da vida só o que vão te pagar. Aí ela, não entendi, pai. Eu falei, se você continuar fazendo o que estão te pagando para fazer, nunca vão te pagar mais. É o contrário, a lógica é o contrário. Faça tanto mais que a pessoa vai ter medo de te perder e vai ter que te remunerar melhor. Ela, pai, não é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Eu falei, filha, desculpa, é assim que funciona no mundo todo, só que não para a maioria. Por isso que a grande maioria vai continuar recebendo o que sempre recebeu. E é o que a gente observa até nos cursos que nós fizemos, né? Você sempre tem que estar no papel do cargo acima do que você deseja. Então você tem que começar a agir como se fosse aquele outro cargo para você crescer dentro da empresa. Ou não reclame de onde você está. Porque eu não gosto muito de falar, Helder, você tem que. Eu costumo dizer que eu tenho... Quando na busca estou dizendo, Concordo. É o vestir a camisa. Concordo. Né? Eu tenho 3 tipos de amigo. Eu tenho aquele amigo que fala para mim assim, pô, queria muito dirigir o seu carro, ter sua casa, morar onde você mora e fazer as suas viagens. Aí eu falo, não, você não queria não. Ele fala, queria sim. Eu falei, não, pô, enquanto eu estava estudando sábado, domingo, feriado para ser primeiro aluno de engenharia da UFRJ, você estava aí passeando, curtindo a vida. Enquanto eu fui estudar no meu mestrado, você estava passeando. Enquanto eu fui para Harvard, você estava curtindo a vida. Então não diz que você quer. Eu tenho aqueles que querem e fazem por onde. Não quer dizer que alguns conseguiram mais, outros não. Mas eu tenho também, Helder, aqueles que olham para mim. Eu saí da Tijuca, que é um bairro bem classe média, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles olham para mim, eles continuam 50 anos depois na Tijuca, mas eles olham no meu olho e falam, eu não queria sua vida nem dada. Eu não queria ter passado por viagens, trabalhar sábado, domingo e feriado, tal. Eu olho para eles e falo, cara, isso é sabedoria. Porque a gente também alucina que todo mundo tinha que ser rico. Não, depende do que cada um quer. E eu arrisco dizer que talvez esses, que é um grupo pequeno, esses amigos, sejam até mais realizados. Porque eles já sabiam desde cedo o que eles queriam para eles. E eu respeito, eu falo, cara, você tem meu respeito. Agora, quem não tem meu respeito é quem não quis fazer nada, não quis pagar o preço e quer dirigir o meu carro. Aí, para mim, tem uma incongruência. Na DVI, concluir um diagnóstico nunca é o fim. Para cada um de nós é sempre o início de um sorriso de confiança do dentista que fez o tratamento com excelência, do sorriso de bem-estar do paciente com seu problema resolvido. Através do diagnóstico da DVI, são os meios de auxiliar o dentista a fazer o seu melhor. Exames de qualidade, de imagem e com entrega com rapidez, tendo profissionais com mestrado e doutorado fazendo o diagnóstico para você. DVI Pirassununga, ali na Avenida Prudente de Moraes, em frente do Covabra. A Uniodonto é a melhor escolha de plano odontológico para você e sua família. Seja atendido por um dentista que é dono da cooperativa. Se você tem uma empresa, ofereça o benefício do melhor plano odontológico para os colaboradores de sua empresa. Na Uniodonto, você encontra os melhores profissionais nas diversas especialidades em Pirassununga e Porto Ferreira. São 37 profissionais altamente qualificados. Entre em contato pelo WhatsApp 999-794463, na rua Joaquim Procópio de Araújo. Lavateria. Você busca praticidade para a sua rotina? Roupas limpas e cheirosas sem esforço? Também oferece o serviço de lavar seus tapetes e sofá. Basta fazer um orçamento. Lavateria, sua solução prática com todo o carinho da equipe da Dani. Lavateria Story Centro, ao lado dos Correios, na rua General Osório 569. WhatsApp 997778962. Como é que estamos aí, Betinho? Estamos quase chegando ao final do programa. Ainda a gente tem um pai e bola aqui com o Felipe Winston. Perguntinhas rápidas. E como é que está a nossa participação aí? Posso falar, então, da surpresa que eu preparei? Você precisa ter uma surpresa. Olha, Betinho, ele trouxe uma surpresa importante para nós aqui. Deixa eu explicar, Helder, como é que
eu tenho a minha esteira de produtos, tá? Eu tenho um programa que eu não vou falar aqui hoje, porque as pessoas têm que já ter passado lá por dentro, onde eu viro conselheiro das pequenas e médias empresas. Eu tenho um outro programa onde, durante um ano, eu mentoro esses empreendedores. Mas esse é um programa que custa R$5.000 por mês. E eu tenho um treinamento gravado que custa R$12 de R$97. Essa era a esteira de produto que eu tinha até tempos atrás. Só que eu entendi que a diferença do R$97 para os 5.000 é muito distante. E eu quero sim que as pessoas possam ter a chance, os empreendedores, de estar nesse programa de R$5.000 e até subir para o programa de conselheiro. Me pergunta assim, Felipe, o treinamento gravado de 12 de 97 funciona? Funciona, só que tem uma estatística, Helder, que diz que só 15% dos livros comprados no mundo são lidos. Então pensa que a cada 100 livros comprados, só 15 são lidos, 85 estão na prateleira. E a cada 100 treinamentos gravados comprados, só 7 são assistidos. Ou seja, eu tenho que conviver com a estatística de que a cada 100 pessoas que compram esse treinamento gravado, 93 não vão nem abrir. E como o que eu faço hoje, eu tenho outras empresas para escalar, não é pelo financeiro, eu falei, poxa, então eu tenho que ter esse programa de mentoria. Só que eu sei que para muitos esse programa ainda não é viável. E aí eu preparei, agora esse mês, um programa totalmente diferente. É um programa onde em 2 meses eu entrego a estratégia para esse empreendedor e eu deixo bem claro, o foco é fazê-lo ganhar mais dinheiro para que ele possa subir para o programa de mentoria. Pô, Felipe, mas ele vai pagar 2 vezes? Não. Tudo que ele já investiu eu devolvo como crédito para ele subir para o programa de mentoria. Se em 2 meses ele não conseguir, eu dou mais 7 meses de acompanhamento para ele, para que ele tente conseguir no 3º, no 4º, no 5º. Se chegar no 9º mês, Helder, e ele ainda não tiver conseguido, eu faço uma reunião, eu passo novas orientações por 3 meses. Se ele executar todas essas orientações e ainda assim não tiver resultado, eu devolvo 100% do que ele pagou pelos 12 meses. Então, hoje não é um programa de 5.000, é um programa que custa R$ 1.500 por mês para que o empreendedor possa ter essa ajuda. E caso ele não consiga o resultado, por contrato está lá. Beleza, então ele me pagou 12 de 1.500. Em 12 meses não teve resultado, eu devolvo para ele os R$18.000. Olha só, então nós estaremos aqui colocando esse programa, essa oferta que ele nos trouxe para o programa Fala Doutor, estaremos divulgando na nossa rede e aí estaremos colocando isso, como me passou agora, surpresa, estaremos divulgando aos interessados dessa programação. E olha, pelo andar da carruagem, por esses anos de convivência que eu tenho, eu só tenho visto as pessoas que estão sendo mentoradas crescerem e conseguirem um sol brilhante aí na sua carreira. Mas nesse caso nem precisa se preocupar, porque 100% do risco é meu. Se a pessoa não conseguir ter resultado nos 12 meses, eu devolvo tudo que ela pagou. Betinho, garantia de 100%. Betinho, e aí? Algo novo aí para nós? Ele está fazendo sorteio, então eu vou fazer o pai bola aqui. Vamos lá. Com Felipe Winston. Nós falamos hoje muito sobre liderança. Um líder nasce pronto ou se forma no caminho? Se forma no caminho de acordo com o treinamento. Então, quanto mais você treinar, melhor líder você será. O que pesa mais em um líder, resultado ou propósito? Resultado sozinho não vai valer, mas propósito sem resultado também não vale. Então, eu diria que você tem que combinar os dois. Qual é o maior erro que um líder pode cometer? Ficar no isolamento, não pedir ajuda. Sempre um líder tem que ser liderado por alguém também, né? Eu digo que não acredite em mentores que não têm mentores. Não acredite em líderes que não são liderados. Se você não tem um coração ensinável, você não consegue ensinar. Liderar é mais sobre ouvir ou falar? Total sobre ouvir. Eu diria que por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, bota o seguinte. Uma palavra que define o líder do futuro. Visionário.
não fiz pergunta, depois eu quero falar sobre o teu entendimento hoje na liderança com a presença do IA, né? Da inteligência artificial. Boa. Mais difícil, liderar a si mesmo ou aos outros? Sempre mais difícil liderar a si mesmo. Sempre mais difícil. Esse é o desafio de vida, até o último dia de vida, nos liderar. Qual foi o melhor conselho de liderança que você já recebeu? Tenha mentores. Se pudesse resumir liderança em uma frase, qual seria? Difícil, hein? Tô pior que... Vamos lá, vamos trazer uma frase que defina a liderança. Liderança é ser a sua melhor versão para que você possa ajudar as pessoas a ser o que elas vieram ser nessa vida. Então quer dizer que o líder tem que ter resultados para poder ter a liderança? Eu acredito que o líder, ele tem que ter resultados para ter a credibilidade de ser acreditado pelos outros. Só cuidado que muita gente acha que resultado é só dinheiro. Se você é um líder espiritual, você não precisa ser rico. Agora você tem que ter resultados na sua espiritualidade. Se você é um líder de emagrecimento, você não precisa ser rico, mas você precisa ter resultados na sua especialidade. O líder precisa ser amado ou respeitado? É um grande erro do líder querer ser amado por todos. Então, um líder, ele é respeitado e ele entende que ele faz o que tem que ser feito e não o que as pessoas desejam que ele faça. Que reflexão... essa aqui eu vou deixar para o final, que é uma reflexão que você deixaria para quem quer ser um líder melhor nesta semana, né? Essa é o fechamento do nosso programa. Você já vai fazer o sorteio ou ainda está esperando? Então dá tempo da gente conversar mais um pouquinho. Qual seria a sua opinião dentro dessa inovação da inteligência artificial como artifício para as empresas e principalmente ao líder? Helder, indiscutivelmente a gente não tem como negar que veio para ficar, diferente de metaverso, coisas que ainda são discutíveis. Eu diria que em pouco tempo, imagina hoje você contratar alguém que não tem acesso à internet, não faz sentido. Então em pouco tempo não vai fazer sentido contratar alguém que não use AI. Só que eu não sou adepto disso de que a AI vai matar todo mundo, vai acabar com a raça humana. E mesmo eu participo de muitos treinamentos, eu estou indo agora em outubro para o Vale do Silício para estudar AI. Claro que eu estou de olho em Harvard, eu volto a Harvard todo ano. Ano passado, em setembro, Trend Topic, aula de venda, finanças, marketing, controladoria, tudo tinha AI. Segundo tópico foi aging, como envelhecer melhor. Então não tem como negar que a AI está aí para ficar. Mas eu digo o seguinte, para os que estão entrando em desespero, a vida vai acabar. Eu já fui em palestra que falaram que em 2027 o mundo acaba para os seres humanos. E aí me perguntaram a minha opinião. Eu falei, mesmo que esse professor esteja certo, eu vou viver até o último dia não acreditando nisso. Porque se você acreditar nisso agora, acabou a sua vida. Então não é o que eu defendo, não é o que eu acredito. Acredito que nós temos que estar de olho. Vai sim disruptar muita gente. Vai sim, uma frase interessante que um professor de Harvard falou, muita gente fala que você não vai perder o seu emprego para AI, você vai perder o seu emprego para alguém que usa AI. Ele falou, se fosse verdade, era a mesma coisa que dizer para o cavalo lá atrás quando inventaram o carro, você não vai perder o seu emprego para o carro, você vai perder para um cavalo que dirige carro. Desculpa, nenhum cavalo dirigiu o carro e antigamente tinham 91 milhões de cavalos, hoje no mundo só tem 3 milhões. Então sim, o cavalo perdeu espaço com o advento do carro. Então, eu acredito que as pessoas vão ter que estar de olho, mas eu vou trazer um dado que eu posso até dar ele na íntegra aqui, que eu assisti esse final de semana vindo do Bruce Lipton. O Bruce Lipton é um americano de 80 anos que ele estudou a epigenética. Ele diz que só 5% das nossas doenças são causadas pelos nossos genes, 95% pelo ambiente, pelas suas atividades, tudo isso. E aí perguntaram para ele para onde o mundo estava indo. E ele deu uma definição que eu concordo muito. A vida, ele é um balanço entre espiritualidade e matéria. Lá em 8.000 a.C., onde tinha o animismo, era 50% espiritual, 50% matéria.
E aí o mundo foi caminhando para 4.000 a.C. para o politeísmo. Transformaram tudo em Deus. A cadeira era Deus, o microfone é Deus, o fone é Deus. Levaram para uma espiritualidade exacerbada, esquecendo a matéria. Depois veio o monoteísmo, que foi uma briga contra a igreja, principalmente católica, onde a riqueza tinha que estar com a igreja e não com o ser humano. Então, deram um poder demais para o espiritual. Aí, em 1500, veio a reforma protestante, batendo nisso e começando a trazer mais para uma realidade. Só que só em 1776 é que nós chegamos no deísmo, ou seja, de novo um equilíbrio 50-50 entre matéria e espiritual. Só que aí foi desandando para a parte da matéria. Então nós fomos muito para a ciência. A ciência que vale, não existe a presença do divino. Começamos a desequilibrar, até que o ser humano decodificou o DNA. Então agora nós somos Deus. Deus não existe, não. A gente pode criar a Dolly, a gente pode criar o ser humano, ou seja, fomos para um outro lado de desequilíbrio. Veio o projeto Genoma, já começou. Lembra que há anos atrás, Helder, estava falando que, poxa, você ia clonar todo mundo. E não é verdade, a gente não foi para esse lado. O projeto Genoma já foi nos trazendo de novo mais para a espiritualidade. E ele aposta, e eu gostei de ouvir isso, que em 2040 a gente chega no holismo. De novo, 50% matéria, 50% espiritual. Essa é a minha esperança, porque se ele estiver errado e nós formos para o lado só da máquina, acabou a espécie humana. Com certeza. É muito interessante essa colocação. Eu acho que faz um reflexo de que... Aí eu entendo novamente o equilíbrio quando eu comento, né, que não adianta você estar só de um lado ou só de outro nos extremos. Seja o que quiser na vida. Ela tem que ter um meio termo entre uma coisa e outra. Não adianta estar o dia muito quente ou o dia muito frio. O gostoso é o meio termo ali. Ô Felipe, nós estamos praticamente no final do nosso programa. Eu gostaria aqui, antes do sorteio, de você fazer uma reflexão para nós, para essa semana, e aproveitar para fazer os seus agradecimentos. E eu dizendo muito obrigado, eu preciso honrar toda essa sua solidariedade comigo, já vindo 2 vezes aqui, estamos nessa amizade que criamos, ao abraço à sua família, que eu conheci, o seu irmão, o seu pai, e que na última vez, e que foi muito importante para mim, e que está sendo, e nós sempre juntos de uma forma ou de outra, e aqui agradeço você estar dando essa força para mim. Então, as suas palavras finais e a sua reflexão para que todos nós passamos essa semana pensando até o próximo programa, que estaremos falando sobre o Setembro Amarelo com a psicóloga Denise Rodrigues. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer os agradecimentos. Começo te agradecendo, Helder, por ser esse ser humano, por ter feito esse convite. A minha equipe ontem perguntou, poxa, mas se a palestra foi cancelada, você vai dirigir 3 horas para gravar um programa de 1 hora e depois dirigir mais 3 horas? Eu realmente acredito que quem não nasceu para servir não serve para viver. Então eu vim aqui entregar o meu melhor para você, para a Rádio Mundial. Agradeço também o convite aqui da rádio, agradeço a audiência de quem está nos escutando essa 1 hora ou de quem vai nos escutar no futuro, e digo que se as pessoas entenderem que não é sobre diminuir os outros, porque se eu abaixo a sua cabeça eu não vou ficar maior, é sobre elevar todo mundo e com isso você crescer, já muda o jogo. E aí você me pediu uma reflexão, Helder, para eu deixar para as pessoas refletirem na semana. Eu posso até te mandar a foto depois. Eu tenho uma frase que toda vez que me perguntam isso, parece que eu escuto meu pai me falando. E essa frase é tão emblemática para mim, o meu avô falava para o meu pai e meu pai fala para mim até hoje, que eu mandei fazer letras garrafais e botei na parede de entrada do meu escritório em Orlando. E é com essa frase que eu queria encerrar e deixar a reflexão da semana. E a frase é a seguinte, Helder: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu vou repetir. O que merece ser feito, merece ser bem feito. E eu posso deixar uma explicação. Primeiro, nós não temos que fazer tudo. Saiba dizer não. Você não tem que sair abraçando o mundo e carregando o mundo nas suas costas. Então saiba o que para você merece ser feito. Agora, a partir do momento que você decidir que merece ser feito, dê o seu melhor.
Você não precisa ser melhor que o Helder, que o Felipe, mas você precisa ser a sua melhor versão. Então, pessoal, reflita sobre essa frase, veja se vocês estão fazendo na vida de vocês o que deveriam estar fazendo e se aquilo que vocês deveriam estar fazendo, se vocês estão dando o seu melhor. Fique com o que merece ser feito, merece ser bem feito. Já começa a refletir aqui que às vezes todos querem que a gente seja bons em tudo e na verdade não somos, mas sejamos bons naquilo que somos e fazer bem feito, né? Que maravilha. Betinho, é contigo. Já foi sorteado e ele agora vai dar os nomes aqui para nós. Zanino? Ganhou o quê? O mel. O outro é a Maria Cristina. Maria Cristina. Então o mel vai pegar, aqui está o resultado, para que todos possam ver. Maria Cristina Pinheiro e o Zanino, não, é o Zaninotti e a Rosângela. É o nome dos dois. Eu pego o mel lá no apiário do mel e o vinho. Foi o vinho? O vinho na adega Terence, que sempre nos prestigia. Então, aqui nós encerrando. Muito obrigado, Felipe. Gratidão. E eu é que tenho que agradecer e honrar toda essa sua amizade, ao qual preservo muito. E não esqueçam, estaremos divulgando para que vocês possam ter essa oportunidade de ter o Felipe Winston como mentor e que tenho certeza que nesses momentos de crise nós temos que investir. Um grande abraço e até a próxima semana. Programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania,